Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso Podpart, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu para o mundo. Parece TV, mas é aqui no YouTube. Eu me chamo Patrícia Gonzalez, sou comunicadora. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, histórias de pessoas que fazem o empreendedorismo acontecer na cidade de Foz do Iguaçu. Pessoas que têm grandes ideias, pessoas que saíram do nada e construíram tudo em suas vidas e que estão transformando a vida de outras pessoas. Aqui a gente já começa o podcast assim, ó, pidonchando mesmo. Dê o seu like, o seu dislike, compartilha, conta para a família, manda para as tias do Zap, conta para todo mundo que tem um podcast aqui na cidade de Foz do Iguaçu que fala sobre empreendedorismo. Ó, quanto mais você comenta aqui também nos ajuda muito. O YouTube é bem inteligente. E seguindo essas regrinhas aí, o algoritmo vai mandando a mensagem que nós estamos trazendo aqui dos nossos convidados para muitas pessoas. Nosso agradecimento de coração aos nossos patrocinadores, a Benditas, a nossa querida Fernanda da Doce Romã, Lucro Certo também está conosco. Estou esquecendo de alguém, João? Tem mais? Quem tem mais? A Cleia Eventos, claro, minha queridíssima Cleia Eventos. Você que mora na cidade de Foz do Iguaçu e precisa que o seu evento esteja em boas mãos, tem que ser Cleia Eventos. Desde o credenciamento, caixas de som, o audiovisual. Eu falo caixa de som, fica tão pequeno, né? Mas é o audiovisual. Todo tipo de evento, seja ele um social ou corporativo, é com Cleia Eventos. E olha, realmente você estará em boas mãos. Quem não é de Foz do Iguaçu também pode contratar esses serviços, porque realmente a mulher sabe o que faz. Há muitos anos à frente, também uma jornalista fantástica, há muitos anos à frente do audiovisual e realizando grandes eventos na cidade de Foz do Iguaçu, o qual eu tenho grande oportunidade de também trabalhar. O que você quer? E você? O que é isso? Tá aqui, ó. Ah, tá. Para você entrar em contato, o QR Code? Tá aqui? Aqui? Aqui mesmo? Ah, então tá aqui, ó. Entre em contato com a Cleia e faça o seu evento acontecer. Gente, hoje nós vamos falar sobre experiências que ficam guardadas aqui no nosso coração e que fazem a nossa história ter um significado maior. E o mais interessante, nós temos empreendedores que provocam e promovem essas experiências no spa, experiência de spa junto à natureza. Que tal, hein, João? Gostoso, né? Legal? Isso tudo é com a Juliana. A Ju, você me explica seu empreendimento, porque eu falei assim, gente, a mulher é muito fera, cara, para criar, é peituda, né? Porque eu vou dizer uma coisa para você, para criar esse tipo de empreendimento é quem realmente já conhece, porque é um fino trato, não é qualquer coisinha, é muito estudado para É, desenvolver, não é verdade? Foi muito estudado. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso... E tem nome diferente mesmo, qual que é o seu? É wellness. Wellness, Spa Experience, é isso? Isso. É Que um spa de chique! experiências e bem-estar integrados à natureza. Pensa, a gente vai lá e se sente importante, né? Mais importante Eu ainda. acredito que o nosso destino, Foz do Iguaçu, é o principal motivo das pessoas visitarem quando a gente fala de turismo nacional e internacional, é a natureza. Uhum. Então, assim, inspirado, guia de turismo, trabalhando no atendimento há 15 anos e vendo a necessidade do público de parar e ter essa conexão maior com Maior. as cataratas, a gente começou a estudar isso em 2018, quando eu tive uma grande oportunidade de conhecer um doutor, um geomédico, que estava também estudando a nossa região e todos os fatores naturais terapêuticos que a gente tem. E nesse momento ele me inspira e aí a gente começa a esmiuçar, né? Esse destino e essas possibilidades. E quando você vem para a palavra spa, spa significa salus per aquam, ou a saúde pela água. Hum, Então, tudo a ver. é isso, eu trabalhando mais com turismo internacional, mas assim, aquela experiência da pessoa não ter essa dimensão de biodiversidade, não ter essa dimensão E de não tem, fonte de né? elementos, não tem. A gente não tem. A gente vai às cataratas, vê, vislumbra aquilo, né? Principalmente o morador, mas fica por ali, né? Fica, parece só ali e ponto.
Não é? Não é e o que eu estou percebendo, a gente se aprofunda muito mais nessa experiência com esse produto, com essa proposta que você apresenta. Então, iniciamos com essa proposta de apresentar experiências dentro do parque, com as cataratas, primeiro com duas principais, que seria a experiência bioenergética nas cataratas, realizando a trilha, identificando esses elementos, identificando quais esses bem-estar Tanto se fala. que tanto se fala. Ai, vamos nos energizar nas cataratas. Mas que energia é essa? Que Do que nós fonte? estamos Como que ela falando? funciona? Então, a gente desenvolveu esse produto, que é passear pelas cataratas, realizar esse levantamento histórico-científico do que é a energia desse local, como que ela trabalha com o meu corpo, com o meu organismo, com a minha mente. Espera aí, vamos abrir um parêntese aqui, porque você fala de um histórico científico. Então, nós estamos falando que existe um estudo Exatamente. científico que embasa toda a experiência. Que embasa eu falar o porquê que eu vou me energizar nas cataratas. Entendi. Porque eu tenho uma fonte potente de água que está impactando com as rochas vulcânicas, que está trazendo uma Uhum, brisa, e uhum, essa brisa traz esses minerais, então essa brisa é ionizada, uhum. e isso são elétrons, que é o movimento da vida acontecendo, estimulando o seu corpo, e a primeira mudança dentro do seu organismo é a mudança de humor, porque eu vou estar trabalhando com o meu sistema nervoso. Então, eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, o Sim. relaxamento acontece, e aí eu fico igual besta no final da passarela da garganta, abre, abre o braço, Sonhar. recebe. E aí eu faço esses movimentos intuitivos que nada mais é do que o movimento do próprio corpo para receptividade. E aí a gente finaliza a experiência fazendo um exercício do Qigong, que é um exercício de captação dessa energia, e faz dar jus a esse movimento, né, que a gente tem lá de eu quero Você respirar, traz. eu quero me expressar, às vezes eu quero chorar, eu quero cantar, eu quero sorrir, eu quero gritar. Então, dando sentido para a expressão corporal que ela já acontece intuitivamente naquele espaço, né? Uhum. E aí, outro produto que a gente criou foi o banho de floresta. O banho de floresta, ele foi case, porque quando eu iniciei, a gente iniciou a empresa, né? Eu pensei assim, ó, poxa, eu preciso entender de administração, porque eu não sei nada, né? A Eu tinha gente cai nessa. uma formação de pedagogia, uma formação técnica em turismo e fui educadora ambiental durante 7 anos. Então, eu pensei assim, poxa, eu O preciso. burocrático e administrativo longe, né? Porque é a coisa que a gente não vai pensar. Exatamente. Então, eu Mas é que vai fazer toda a diferença na saúde da empresa, né? Porque você tem um produto, agora você tem uma empresa. Exato, mas você precisa saber a gestão desse produto, né? Porque Totalmente. assim é tão inspirador, mas o que é inspirador e ele ser um produto de Rentável. venda e ser vendável e as pessoas entender essa cultura que você está colocando sobre o seu negócio é diferente, né? É, Ju, você me fez lembrar de mim quando comecei a trabalhar, né, no segmento de comunicação. Então, a gente que trabalha muito com o criativo, você vai entender o que eu tô, que rola. A gente, quando trabalha muito com o criativo, você fica lá, né, João? Olhando a arte, olhando o vídeo e trabalhando no storytelling, a cena, tudo é muito apaixonante. Tudo. Mas do lado de cá, quando você vira empresa, que você tem que contratar, descontratar, quando você tem que comprar equipamento, é uma outra realidade, não Exatamente. dá para você ficar no criativo, apaixonado, vislumbrado, você tem que arregaçar as Sim, mangas e mesmo que seja para fazer, mesmo que mesmo que seja, seja. exatamente. E aí é que a saúde muitas vezes da empresa vai mal, porque você não era seu time, não era seu jogo até o Exato. momento. E te surpreende, você fala, cara, eu preciso estudar sobre isso. Eu preciso aprender, porque senão a coisa não vai ter, não vai me levar por muito, muito tempo, eu não vou muito longe. Exatamente. E aí, eu lembro que o parque ficou fechado durante 8 meses na pandemia, e foi o momento que, um pouquinho antes, né? Então a gente fala de 2018. 2018 foram as pesquisas científicas, foi o trabalho de trazer a cultura, de trazer o branding, de formatar a empresa, de dar nome para ela, de dar cara. E aí, quando chega 2019, que a gente começa a colocar no mercado, aí as pessoas, para, nossa.
Será? O turista passa tão rápido por Foz, ele vai fazer as cataratas em 1 hora. Você acha que ele vai ter tempo para fazer, para meditar na frente das cataratas? Ai, eu não sei por que que as pessoas, quando eu lancei o podcast, será? Mas primeira coisa, que é isso? Que é? Quer dizer, são as objeções naturais da estranheza das pessoas, porque elas não conhecem o assunto. Essas falas vêm É exatamente por porque desconhecimento. Exatamente, porque se é empreendedor é novo, é desconhecido. E Exato. a gente então parte do princípio que primeiro ele tem que se fazer conhecido. Então a gente começou a divulgar os produtos, né, que era a experiência bioenergética e o banho de floresta, que é a terapia florestal japonesa, é do Shirin-yoku, que é você trazer esse olhar contemplativo para ver o que acontece com a floresta, como que ela se comunica, como que você se comunica, como que você aprende com as relações ecológicas que você vê a natureza lhe apresentando. E como que a aromaterapia da floresta e essas espécies que a gente tem, elas podem estar trazendo para a gente esse ar que não é somente puro em oxigênio, mas também é nutritivo, porque ele está cheio de substâncias, de bioativos que estão trazendo esse boost no nosso sistema imunológico. Então a gente parte desse princípio dos dois produtos e aí chega apresentando para as agências, olha, a gente tem esses produtos e aí Ninguém te chama de louca? não, não, eles não me chamaram de louca, mas assim olharam e falaram assim, nossa, que é isso? Por- Teve uma pessoa que falou assim, ó, tira a parte da terapia que não vai vender assim. Eu acho que as pessoas não vão querer vir passear para fazer terapia, né? E aí vem a pandemia. E aí todo mundo precisa de terapia. E adivinha como que precisa? Ao ar livre. Porque não pode Aí ficar sim, fechado. é meu case de sucesso, tá aí. Mas assim, o que me impressiona é esse ato que você aproveita, esse ato que acontece na história da humanidade, que é o período né, de estudo que você fala assim, bom, parou tudo, vamos estudar, vamos aprender sobre, vou otimizar meu tempo. Quer dizer, você utilizando a produtividade, né, a seu favor de uma forma muito, muito inteligente. Mas, assim, o mais legal é você, assim, tão focada em desbravar o que você já tem de tendência. "Ah, eu quero saber mais sobre isso. Eu descobri isso e existe mais a se conhecer e a oferecer também". Quer dizer, nada com essa convicção, nada nos impede, né, nada Eu acho que você tem que unir a sua identidade pessoal, o que, que você acredita, a tua missão de vida com o teu propósito profissional. Inclusive, é uma das atividades que a gente exerce para o corporativo, que é Ikigai, que é o propósito de ser. Mas naquele momento, então, eu tento trazer essa profissionalização e essa cultura e me deparo com o meu TCC, que foi oportunidades de crescimento do segmento de turismo, bem-estar e saúde em Foz do Iguaçu, o turismo de bem-estar e saúde, né? E aí eu tenho um levantamento de cerca de 300 pessoas locais que fizeram um passeio durante o período que o parque estava fechado, porque a gente tinha trilhas alternativas sim. com todo, né, os protocolos sanitários e a gente teve 300 atendimentos. Uau, que Em maravilhoso. cerca de 6 meses, que na realidade Que riqueza de conteúdo que você tinha em mãos, muito favorável. E assim, quer dizer, tudo congruindo, né? Tudo favorecendo essa possibilidade desse produto se consolidar. e aí, assim, vem a identidade do público, né, porque a gente desenha essas atividades e aí você já vê um público holístico, aquele público que, eu imaginei assim, eu vou ir para os hostels, eu vou mostrar para os hotéis, pequenos, pessoas que vêm por conta própria, que têm mais dias na cidade, que desenvolvem o seu próprio roteiro, porque eu já tinha recebido um não nas agências, né? Não, o roteiro do turista aqui é 3 dias, vai ser difícil colocar 4, 5 horas. Você acha que as agências acabam, impedindo muitos empreendedores de começar projetos audaciosos como o seu por conta de uma mentalidade? Eu acho que é uma mentalidade do turismo de massa, mas eu acredito que a gente já está numa postura de mudança desse perfil, porque um comportamento também do cliente que vem. O cliente já não quer mais aquilo que todo mundo faz. Graças a O Deus, né? cliente quer o diferencial, ele quer viver a experiência. Então a gente está numa fase do turismo mundial
e do turismo nacional, desse eu vou para esse destino, mas o que que eu vou aprender com isso? O que que eu vou levar disso? E o que que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso explorar um pouco mais? Então, eu acho que a pandemia também veio com esse reset, né? Tem Reset mesmo, aham. o staycation, fique por volta de casa, usufrua mais, O indoor, reconheça a né? mente, O né? indoor, como cresceu também. Eu digo indoor em todos os sentidos, desde o indoor, né? Eu tô aqui na minha cidade, vou ficar por aqui, vou desfrutar o que tem aqui, porque eu gosto muito da cidade, dessa ideia de um turismo interno. Acho que a gente explora pouquíssimo. As famílias aqui não têm a cultura de uma exploração melhor dos nossos pontos turísticos, de uma vivência mais contínua, desde os nossos hotéis, desde as oportunidades como essa que você está apresentando para nós, que eu acho belíssima, maravilhosa. E por conta de um turismo de massa mesmo, uma mentalidade estabelecida. Mas enfim, ficando na nossa cidade, curtindo a nossa cidade, mas o indoor é casa também. As pessoas, eu fiz na época eu fiz uma matéria com uma empresa de móveis que só com eh, cordas náuticas, ele trabalhava com cordas náuticas, e ele falava: "Não, a vibe das pessoas realmente é o indoor, elas querem ficar em suas casas, querem ficar conhecendo novas alternativas também de lazer", e enfim, né, aí isso inclui também o seu produto. Exatamente. E aí, quando eu fui fazer a análise desses visitantes, eu percebi que o meu perfil não era aquele aventureiro, aquela pessoa que gostava de trilha, porque tem muito a ver com trilha. Você ou o seu produto? O meu Ah, produto não era a identidade do perfil que eu estava identificando como que legal, consumidor. que legal. E aí, assim, eu fui ver, então eram professores da UNILA, era o pessoal da Conscienciologia, era a pessoa, o casal que já estava em busca de autoconhecimento juntos, que Que vinha com legal. os filhos. Então, a gente vê uma diferença de identidade. Então, assim, eu acho que você, como empreendedor, entender que às vezes o público que você desenhou o teu produto não é aquele público que realmente vai Você consumi-lo e que você precisa mudar tudo, você precisa mudar o seu marketing, você precisa mudar a sua estratégia de venda, você precisa encarar isso. E foi difícil para mim encarar, porque eu queria o bem-estar para todos. Porque tudo iniciou porque eu tinha um tumor cerebral e eu tive que desacelerar. Então, o turismo de massa, atender o grupo de 40 PATs, falando dois, três idiomas, e correr, fazer cataratas brasileira, cataratas argentina, e todo junto já não era, não pertencia mais para mim. Então, eu criei a realidade do turismo que eu queria, que ia me fazer bem, e que ia fazer bem para as pessoas e pudesse dar essa conexão. entendi. Mas a gente, se surpreende, né, com as nossas, com os nossos próprios paradigmas, vamos dizer. Exatamente. E aí eu entendi que o público que que queria consumir o produto era um público mais elevado. Então, nesse momento, surgem os espaços físicos, né? Então, a gente deixou de atender o cliente direto, passamos a ter o cliente B2B, né? Que B2B. seriam os hotéis. Então, eu começo a atender os hotéis, e aí eu começo primeiro atendendo o Hotel das Cataratas, que é um público totalmente, que a gente tem duas Que tem um experiências. ticket importante, amigo. Exatamente. Eu ia perguntar, o seu ticket mudou de lá para cá, mas você já começa no Hotel das Caras. No Belmont, minha amiga, você já começa Sim, mudando. a gente desenhou duas experiências que continuam desde 2020 até agora. A gente tem atendimento então são 4 anos de atendimento, então significa que o produto realmente tem adesão, tem um feedback positivo. A gente tem duas Já dá para dizer que atividades ele é consolidado? consolidado. E aí nós temos também atendimentos para corporativo, outros hotéis da cidade que a gente desenvolve experiências específicas como aula de yoga, meditação, mindfulness Hum. e experiências corporativas. E aí chega a oportunidade de trazer esse spa para um espaço físico. E a gente recebe a oportunidade de um desses clientes também que a gente já está trabalhando já fazem 4 anos, que é o Hotel Vivaz Cataratas. E aí agora a gente está com o nosso spa.
lá, Lá no Vivaz. lá no E Vivaz. lá é tão gostoso, amiga. Sim, e tem toda essa conexão com a natureza, e aí atrás passa o nosso rio Tamanduá. Passa. Eu falo que esse Damanhuá não me larga, viu? A gente fala que é Você tão tem que viver uma maravilhoso. experiência lá. Então, a diferença do spa, quando a gente entra, a gente quer trazer esse conceito da natureza, esse conceito de sustentabilidade. Então, hoje, o spa, ele conta com um espaço integrativo. Ele não é só o spa estético, ele Uhum. não é só a massagem, ele é a experiência ao turista, ele conecta a história, a cultura. A gente tem um espaço, tem um salão de beleza, tem um espaço de meditação e leitura, tem as melhores obras históricas da cidade, das cataratas de Foz do Iguaçu, para o cliente chegar na espera, sentar, ler, entender como que a cidade foi criada, como que o destino foi criado, o que que eram as cataratas, como era a formação geológica, porque o bem-estar ele acontece quando a pessoa chega, senta e ela se sente em casa, Agora, Ju, ouvindo acolhida. acolhida. Agora, eu acho que não poderia vir de outra pessoa que não fosse alguém que é guia de turismo e que percorre isso. Uma constante estudiosa como é você, não. Veja que você poderia ter aberto o spa, mas você não precisaria, de repente, ter incluído a história de Foz. Vê que é muito da gente de dizer assim, Sim, não dá para passar batido. O turista já está aqui, ele precisa viver essa experiência de forma completa. Ele precisa saber que terra é essa que ele está usufruindo dos benefícios, que terra é essa que dá tanta natureza e por que que ela existe, qual é a construção geográfica disso aqui, geológica também, por que nós somos quem somos. Porque isso é cultura, isso é que isso, faz toda a diferença na experiência. isso traz pertencimento. Total, Então, amiga. assim, a gente tem exemplos, por exemplo, o casal do Rio Grande do Sul, que o senhor nunca se imaginou sentado no sofá, que foi lá e ficou 4, 5 dias visitando com a esposa. Vai lá fazer a massagem, enquanto isso eu vou terminando de fazer minha leitura. E aí ele sentava fazer a leitura do Homem das Cataratas, né, do Franz Kohlenberger, Uhum. e ao mesmo tempo ela estava usufruindo do espaço. E aí a gente também trouxe outro detalhe que todos, desde o salão de beleza, quanto os atendimentos são feitos com produtos veganos, orgânicos e de matéria nativa e também de produtores locais, né? Então, a Uhum. gente tem finalização de reflexologia de Hum. talco de mandioca, a gente tem escalda-pé de tapioca, nós temos os nossos chás adoçados com a folhinha de stevia, os banhos terapêuticos são feitos com chás que são trazidos da cultura guarani, dos índios guaranis do Paraguai. E de onde você acha esses fornecedores, mulher? É tudo fonte sua, esses Esses daí distribuidores? foram anos assim de conhecimento, Conhecimento. visitando esses espaços, entendendo, trabalhando com o Shirin-yoku, que é a botânica, que é a área do estudo desses bioativos das plantas. Então, a gente trouxe toda uma parte terapêutica unindo a nossa biodiversidade Uhum. e unindo esse potencial que a gente tem de mostrar que sim, a gente pode fazer, trazer beleza, sustentabilidade e ao mesmo tempo a gente pode trazer porque assim, ó, a gente se alimenta pelos poros. Então, a minha dificuldade era pensar que eu estava colocando um creme, trazendo relaxamento para a pessoa, para depois inflamar o corpo dela todo com esses O fundos químicos que a gente sabe que tem, que né? tem, exato. Então, a gente traz óleos que são prensados a frio, orgânicos, óleos essenciais, o salão de beleza, até a esmaltação é feita sem formol, com five free, que seria 5 elementos menos. Eu A já ouvi gente, falar, eu a já. gente trabalha com a lipidioterapia, que é a oleação no cabelo, que é a hidratação através da oleação, que eu fui para a Índia, fiquei um tempo fazendo Você foi intensivo. lá na Meu Índia. marido é indiano. Ah, A gente passou daí fazendo estudos lá também para conhecer essa e pegada mais natural. é um centro. Ai, eu esqueci o nome, eu esqueci a expressão agora, mas, bom, enfim, é uma alquimia, né? Um centro alquimista fantástico, né? A Índia. Exatamente.
é uma alquimia de cores, de texturas, de sabores, de condimentos, de De especiarias. fragrâncias E aí maravilhosas. você entende, mas assim, o spa está todo baseado na Ayurveda, que é a ciência da natureza, que é como eu utilizo os 5 elementos, né? São os elementos naturais dentro da saúde. Então, como que eu me alimento pensando que eu tenho que equilibrar esses alimentos e como que eu doso também as terapias nas pessoas através desses elementos. Pensa que, como essa pessoa sai falando de Foz do Iguaçu, né. Pensa como é que ela sai comentando: "Gente, eu fui lá, e lá em Foz do Iguaçu existe isso, existe isso, existe isso". Essa experiência, ela sai realmente, não apenas, de ouvir falar, né, porque é uma questão: "Ah, vou lá, visitei cataratas, fui no Itaipu, fui", porque é uma viagem muito, né, são visitas muito rápidas, são visitas que a gente experimenta, mas por conta exatamente dessa visão de massa, ela fica superficial. Agora, quando você aprofunda, quando você traz ciência, quando você embasa todo o porquê dessa vivência, tudo fica diferente, né, tudo faz um sentido. Eu acho que precisa fazer sentido, essa é a palavra. Precisa fazer sentido, a pessoa precisa se entender naquele conceito, ela precisa absorver. A gente teve uma família de americanos que chegaram e falaram: ai, nossa, se nos Estados Unidos tivesse um spa com esse conceito, porque eles foram desde uma reflexo, desde o salão de beleza até fazer uma massagem acerca do Rio Tamanduá, que é o nosso Forest Spa, que a gente leva a maca para o ambiente natural, porque a gente já sabe que o ambiente natural tem todo esse estímulo, né, com os sentidos, porque você tem o canto dos pássaros, o barulho do vento nas folhas, você tem o som do riacho, e aí você está lá estimulando. E outra coisa que a gente trouxe que é bem importante é o som, porque o som é a representação do elemento éter, né, Uhum. dentro do conceito dos 5 elementos, que é a criação. Então, a partir do momento que há som, há criação. Então, por isso que a palavra precisa ser pensada para ser proferida, né? Totalmente. Você proferiu, você falou, você profetizou, você. Exatamente. Eu Então, falo que é uma responsabilidade absurda no que você diz. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa geração que nós estamos vivendo, onde se fala tudo, pega o telefone, briga, bate boca e não sabe o que está fazendo, né. Nós temos uma grande responsabilidade com as palavras. As palavras, elas têm sim poder, elas precisam ser pensadas, e não é assim, eu não vou utilizá-las de qualquer maneira. Eu preciso ter responsabilidade com as palavras, mas enfim, essa é um tema para outra. É, porque trazendo para você para a É, comunicação, né? Mas o som, ele é importante dentro do processo de cura. Então, o som é muito importante. acredito E aí a verdadeiramente. gente utiliza, a gente inicia as massagens com toque de sinos. A gente, quando nós vamos descer para fazer uma terapia na floresta, a gente também leva alguns sinos que representam elementos, alguns outros instrumentos de sopro. E também que o Hotel Vivaz, é, é, eles têm, né, todo esse conceito com a gente. Então é por isso que a gente está lá, lá é a nossa casa. Oferece para os hóspedes, a gente tem todas as quarta-feiras o Sound Healing, que é a terapia do som. Então, a gente tem o violoncelo com 3 tempos, unindo os instrumentos de sopro indígena com as tigelas tibetanas. Então, a gente faz toda essa harmonização para o relaxamento do turista quando ele chega cansado, daí ele vai, faz o jantar, ele faz a terapia do som, deita, descansa, renovado para outra trilha. E ele tá hoje, majoritariamente, o seu público é turista ou a cidade tem concebido isso? A cidade tem. Eu tenho clientes que estão comigo desde o início, que começaram com a primeira trilha do banho de floresta, Que que a bênção. gente teve parceria fora do parque, uma trilha chega até o Rio Iguaçu, que inclusive ela está ativa, que é com o pessoal da Guarani Exportes, e até agora que tem um spa. E agora sim, a gente tem 2 projetos, um que já iniciou, que é o Las Boutique, que é da querida família Volpato da cidade, que são 6 bangalôs de luxo. Uhum. Nós estamos também administrando o spa e trazendo todo um conceito de luxo
dentro de terapias elementais, né, com contato com a natureza também, e um turismo criativo e turismo social, que O criativo seria o quê? o turismo criativo e social seria unir as terapias às ações sociais da AFA, da Da Associação AFA. Fraternidade e Aliança, que tem todo um histórico com o hotel que a gente está, com os antigos proprietários, né, que era a Dona Celita, a família Xenofonte. Então, assim, eu acho que é isso. Resumindo, é trazer o bem-estar, a saúde, oportunizar terapias integrativas conectadas com a natureza e levantar a história da gente, porque nós somos gente e gente se conecta com gente, Maravilhoso. sabe? Se a gente não se conectar com gente, a gente não constrói o princípio da união coletiva, que é o reflexo da natureza. A natureza, ela vive em união, E vive em união né? e harmonia. E harmonia. Então a gente precisa chegar lá. E estamos trabalhando nisso, desenvolvendo essas experiências para esse despertar consciente, para esse turista consciente, para esse levantar desse segmento de uma forma Com consciente, né? certeza. Então, assim, eu preciso fazer turismo de bem-estar e saúde, mas eu preciso também estar consciente dentro desse processo. Maravilhoso, Ju. Meu Deus, que conversa boa, pai. Que gostoso. Mas é isso, é quando a gente tá disposto a. E esse é conhecimento. Quando você está disposto ao novo, quando você está disposto a empreender, você encontra. Encontra porque, vamos dizer assim, o universo está aí aberto para que você venha aproveitar. E dessa jornada toda. O que entrou da Juliana nesse período ali de descoberta, de tratamento, tudo, ou é todo o teu processo de tratamento que resultou no spa? Pois é, eu acho que foi Foi. um pouco o resultado Então, do que foi assistir Julia Roberts do Comer, Amar e Rezar. Então, é. vamos desbravar o desconhecido, vamos entender porque como educadora ambiental e a gente está passando por essas problemáticas ambientais, a gente sabe que no momento que a gente está agora gravando, a gente tem incêndios gravíssimos acontecendo. Ou a própria água, né? Semana passada eu estava no evento né, da ANA, né, Agência Nacional da Água, como isso é gritante, né? Como a questão da água é Exatamente. seríssima no mundo. Então, eu entrei em uma crise existencial, assim, sobre um estado, assim, que você quer mostrar para a pessoa a realidade do que está acontecendo e que a gente tem filhos e pensa nas outras gerações que estão chegando, como que elas vão estar nessa casa, nesse planetinha. E aí, nesse momento, eu falo assim, poxa, será que eu estou fazendo certo? Porque será que agora eu não estou, a, ao invés de ser passiva nessa ação para conscientização, eu não estou sendo agressiva? Porque a gente chega num ponto de ficar com uma revolta interna a respeito desses, né, como que a Desse pessoa desequilíbrio, né? desequilíbrio. E aí foi o momento que eu falei assim, não, a pessoa só pode estar doente. E aí com o meu processo de adoecimento também, com tudo isso, eu entendi que eu precisava cuidar da saúde mental das pessoas, porque se a gente agride a natureza, a gente agride a nós mesmos, Com nós somos certeza. natureza. Então, uma coisa que a gente fala sempre nas experiências bioenergéticas das cataratas, não vá e se sinta pequeno. Sinta o empoderamento, você é esse empoderamento, você é a força desse lugar, sabe? E quando a gente se sente pertencente, a gente se sente parte daquilo, a gente começa a sentir também tudo que ela sente. Eu vou sentir a agressão, vou sentir a dor, vou sentir a necessidade de cuidar. Eu vou sentir, eu quero essa vida pertencendo, desde aquele creme que eu vou passar na mão, naquela maquiagem que eu vou usar, Uhum. aquela. Então, como que eu vou me sentir pertencente, né? A vida tá ali, a vida tá fluindo, então é só deixar fluir. O slogan do nosso spa é ser, ressoar, ser, fluir e ressoar. Que lindo. Sua vida conectada com a natureza. Que maravilhoso! E passou a ser a sua fonte de vida ainda mais. Eu acredito que tudo isso já eu
vejo os seus produtos ali uma cápsula, né, tudo em cápsulas, foi tudo que a Juliana sempre pensou, sempre entendeu, sempre acreditou e agora ela colocou em cápsulas dando o nome de produto e vamos usar, vamos usar, Não falta produto na né. estante. E monetizar isso foi uma parte bem difícil que Com eu certeza. tenho do apoio do Sebrae desde o princípio, então eu nunca consegui a parte administrativa sozinha. Eu sempre tive essa dificuldade de monetizar, porque é uma parte mais sensível, então você. E precificar as coisas eu acho que é Exata. tão quando existe muita paixão, eu falo que, a mulher passou superou essa dificuldade, porque a gente era muita emoção nas tomadas de decisão, inclusive até para precificar as coisas. "Ai, quero fazer, quero ajudar e tudo mais", mas esse tempo, essa ideia, essa prospecção, esse estudo, essa análise, tudo isso precisa ser precificado, do contrário, você não paga o cartão de crédito no final do mês, Não, você não paga os funcionários né. também. Hã. Né. Então, esse apoio, eu tenho que agradecer muito ao Sebrae. Nós temos também uma associação que é a Detour, que é Uhum. uma É, associação dos é, caminhos lindeiros do ao parque Parque Nacional. e também ao Lago de Itaipu. Então, a gente vem recebendo apoio, né, para poder estar entendendo melhor, assim, qual que é o caminho do turismo aqui, qual que é o caminho regional, qual que é o caminho internacional, como que eu vou precificar para diferentes públicos, porque a gente tem o público internacional, você tem o público nacional, e esse meu anseio também de deixar o bem-estar para todos, então como eu vou ter um produto acessível na prateleira, mesmo sendo um produto que é de luxo, porque assim, quando eu entrei no espaço físico, eu me deparei com os meus próprias pessoas que trabalhavam com massoterapia, que eles nunca tinham trazido os seus familiares para dentro do spa, porque o spa é de luxo. Que O dó, spa né. pertence a, Isso a nem uma e é uma outra classe. contradição, exato, é uma Então, contradição assim, daquilo que a gente entende que a natureza é para todo mundo, né, ou exatamente. tudo que nós temos é para nós, né. E aí foi começando a trazer os próprios familiares da nossa equipe para dentro do spa para desmistificar isso. Não, você também pode, né? Você também tem acesso a essa saúde preventiva. Você também, então assim, trazer esse aspecto também talvez mais oriental para dentro do Ocidente, que é eu também mereço o bem-estar e deixar parte da minha receita para isso, para depois eu não deixar num um diagnóstico médico pior e eu gastar com alopatia e aí, às vezes sem retorno, sabe. É, que é o caminho natural das coisas, né, que acaba acontecendo, né. Então, Ai, que maravilhoso, que e maravilhoso. e é isso, então a gente está nesse caminho de trazer esse conceito de, diferenciação do spa como um centro, como um espaço também de saúde integrativa, preventiva, não somente de estética. É claro que a gente tem que buscar estética, porque nós, né, faz parte da autoestima, a gente Amo, amo precisa. tudo, só amo, quero tudo. Exatamente, mas trazer essa integração, né, do bem-estar, da beleza, da saúde, da Ju, eu natureza. quero estar lá com vocês, vamos fazer uns trem aí pra Vamos gente lá. ficar bonitinho, ficar e aproveitar tudo que a natureza tem para oferecer pra gente. Afinal de contas, saúde é necessário, a gente precisa disso tudo na nossa vida, bem-estar, corpo, alma e espírito, tudo. Exato. Ju, muito obrigada por estar conosco. Foi um prazer conhecer a sua história, foi um prazer conhecer os seus produtos, foi um prazer conhecer a sua gana, essa vontade de conhecimento para deixar para as pessoas e dizer: olha, tem tudo isso daí para vocês, vamos aproveitar e despertar a gente para as coisas que muitas vezes nós nem sabíamos que existia. E espero que você venha mais vezes, esteja mais conosco. Nós já estouramos nosso tempo aqui, já o pessoal, ó, Patrícia, já. E nós duas aqui falamos até, né? Mas eu quero que exista a parte 2 da Juliana aqui conosco, exista a parte 3, parte 4, que Vamos você. fazer lá ao vivo no spa, fazer Sim,
umas terapias e mostrando um pouco desse Com certeza, diferencial. Será muito mostrando e bem-vindo. contando, né, porque eu acho que uma coisa é nós falarmos aqui no podcast, outra coisa é dizer na prática como é que a história de Foz do Iguaçu está sendo contada através do seu olhar e o que a história também nos trouxe, né, até o momento, quais são as experiências vividas ali acerca do spa, o que eu posso falar sobre isso, o que ela representou para mim, porque a experiência é individual, é única, né, É, o o olhar sentir não se explica, ele não se se vive. vive. Então, o que que eu senti, o que que eu vivi, quais foram os sentidos que foram melhores trabalhados ou que eu permiti serem trabalhados dentro de mim, né, enfim, tem muita coisa, é um caminho a ser explorado de verdade, eu quero. Ju, muito obrigada pela disponibilidade de falar conosco Obrigada a e vocês pela oportunidade. apresentar para o mundo esse produto, né, apresentar para o mundo essa experiência e contar: "Ó, venham, venham, quando vir a Foz do Iguaçu é sobre isso, é sobre isso que nós estamos falando". Obrigada mais uma vez. Obrigada. Gente, acabou, gostou, né? Eu tenho certeza que você gostou, porque eu achei maravilhoso tudo que eu ouvi aqui, isso que ela contou um pouco. Nós não contamos tudo, né? A gente vai dando spoiler, fazendo matérias e contando um pouco mais para você dessa experiência maravilhosa que a Ju trouxe para nós e que, sim, precisa ser vivido. Comenta aí se você já tinha ouvido falar, o que que você achou, né, desse podcast e, se possível, né, compartilhe, dê seu like, seu dislike. Nós estamos aqui precisando que essa mensagem seja entregue para todas as partes do mundo. Obrigada pela sua audiência, pelo carinho e até o próximo podcast.